Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez tem uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, o versículo 15 ao 18. O versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Somente até aí, até o versículo 18. Jesus nos deu essa palavra, esse ensinamento tão maravilhoso. Que é em Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia nos sabe que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Nós temos que pregar para aquelas pessoas que precisam de Jesus. Aquelas pessoas que se encontram ali nas bocas de fumo, aquelas pessoas que se encontram se drogando, bebendo, fazendo coisas erradas. Nós temos que levar a palavra de Deus. Porque Jesus só ide, pregar o Evangelho a todo criatura, sem exceção de ninguém. Ou seja, branco, negro, preto, branco, obeso, gordo, magro. Não tem essa, nós temos que pregar para todos, chineses, japoneses, enfim, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, italiano, brasileiro. Deus ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós temos que crer e ser batizados. Mas às vezes você converte ao cristianismo hoje e daqui 2, 3 dias você morre e não deu tempo de você batizar, mas mesmo assim você vai ser salvo. Alguém está falando que você tem que crer. Batizar, meu irmão, é uma forma de você ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Batizar, João Batista fala: arrependei-vos e batizai-vos. Nós temos que batizar para arrependimento de pecado. Quando nós batizamos, meus irmãos, aqueles pecados que nós cometemos ali no passado, Jesus não lembra mais. O ser humano pode apontar o seu pecado, falar o seu erro, mas Jesus não lembra mais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nem mesmo Jesus lembra do seu pecado. O ser humano, ele é falho, ele é errôneo, ele lembra do seu pecado, mas Jesus não lembra. Jesus, ele apaga o seu pecado no mar do esquecimento a partir do momento que você desce as águas batismais. E aqui no versículo 17, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão enfermos, expulsarão demônios, melhor dizendo, e falarão novas línguas. Em nome de Jesus nós expulsamos demônio e falamos novas línguas. Meu irmão, nós que somos cristãos, que somos pentecostais, nós temos o dom de expulsar demônios. Todas as pessoas, Deus deu autoridade para expulsar demônios.
todos aqueles que renunciam o pecado e faz a vontade de Deus. E Jesus fala que nós devemos expulsar demônios em nome dele. Aí as pessoas neopentecostais, aquelas pessoas que não acreditam que demônios manifestam nas pessoas, mas eu contemplei muitas pessoas, até mesmo as pessoas que eu conheço, sendo endemoniadas e sendo libertas, pessoas oprimidas por Satanás. E nós temos que expulsar os demônios. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós descemos as águas batismais, nós já recebemos o Espírito Santo. E aí nós falamos novas línguas. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, fala que o Espírito Santo também foi derramado sobre toda a carne. E nós falamos línguas repartidas como que de fogo. E Deus nos deu esse mandamento para nós irmos e expulsarmos os demônios daquelas pessoas que se encontram possessas. Às vezes a pessoa se encontra depressiva por causa de demônio. Não é toda depressão que é demônio, não. Porque Elias, ele ficou depressivo. Mas não é toda depressão que é demônio. Elias ficou depressivo quando ele estava na caverna. E não é toda depressão que é demônio, não entenda, meu irmão. Eu já fiquei depressivo, mas não é demônio. Depressão, meu irmão, pega todos. Todos nós um dia ficamos depressivos. Às vezes você fala, eu não fico depressivo, mas todos nós ficamos depressivos. Jesus, ele ficou angustiado ali na cruz do Calvário, lá no Getsemane, ele viu que ele ia passar pelaquela cruz. E os discípulos estavam dormindo, Pedro, Tiago e João. E ele disse, Pai, se for possível, passa-te de mim esse cálice. Mas ele vendo eu e você, disse, não seja feita a vontade minha, mas sim a do Senhor. Jesus, ele passou por aflição, Jesus ele ficou angustiado, Jesus ele ficou triste, Jesus ele ficou depressivo. Mas não era demônio, não é toda depressão que é demônio não, meu irmão, não entenda errado. E aqui no versículo 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E nas mãos sobre E porão as mãos sobre os enfermos e eles os curarão. Nós, se porventura, sem querer, nós pegarmos uma serpente, literalmente uma cobra, não fará mal nenhum, porque ele não tem poder. A serpente também simboliza o diabo. Sabemos que Paulo ele foi picado por uma víbora ali na ilha de Malta. E nada de mal foi feito com Paulo. Nada aconteceu com Paulo. Porque o mandamento que Jesus deu, o mandamento não é dizer não, o ensinamento que Jesus deu, que se pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Se porventura, meu irmão, você comer alguma coisa sacrificada a ídolo, se você não sabe, ou alguma coisa envenenada, saiba de uma coisa, Deus ele pode te livrar. Se você está fazendo o ídolo do Senhor, se você está fazendo a vontade de Deus, Deus ele pode te livrar desse envenenamento, dessa comida mortífera, e você comer com você que está fazendo o ídolo do Senhor. E porão os enfermos, melhor dizendo, e porão as mãos nos os enfermos e os curarão. Quando uma pessoa pede para nós orarmos para eles, quando nós colocamos a mão sobre o enfermo, aquela pessoa é curada. No ano de 2000
2020, 2019 mais ou menos, Enzo, eu fui ali fui pregar, o Luciano, meu amigo, foi pregar ali na igreja da pastora Maurina, ali no Palmares, e ele chamou a pastora Maurina, minha gente, chamou eu depois do culto para orar para as pessoas. E o menino desse tamanhozinho, mais ou menos uns 12 anos, Deus mostrou que eu tava, ninguém me falou nada, Deus mostrou que eu tava com a dor aqui. E Deus o curou, falei pra mãe dele, falei, Deus me mostra com a dor bem aqui. E ela falou, é verdade, Deus está curando ele. E depois ela contou a bênção, Deus curou, nunca mais ela sentiu dor. Então, meu irmão, nós temos que fazer o ídolo do Senhor. Nós temos que pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você não crê, você vai ser condenado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Aquele que creu no meu nome não está condenado, mas aquele que não creu já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Se você tem que crer e obedecer. E mais adiante, nos outros versículos, a Bíblia diz: ide por todo mundo fazer discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que fazer discípulos. Eu acho que é Mateus capítulo 28, o versículo 19. Nós temos que fazer discípulos. Os pastores da igreja, eles levantam obreiro, fazendo discípulos, diáconos, presbíteros, auxiliares, evangelistas, bispos, pastores, evangelistas. E eles fizeram discípulos, meu irmão, literalmente. Era na época discípulos nos dias de hoje. Nós somos discípulos do Senhor. E os 12 apóstolos da época eram os apóstolos, que eram os apóstolos do Senhor. Nós que aceitamos a Jesus, nós passamos a ser discípulos do Senhor. E nós temos que ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que pregar nas cadeias, nós temos que pregar nos presídios, nós temos que pregar nos hospitais, nas igrejas, num ponto de ônibus, nós temos que pregar. Nós temos que pregar para uma pessoa num ponto de ônibus, num hospital, no serviço. Enfim, nós temos que falar do amor de Jesus. Mas às vezes, meu irmão, nós acovardamos. Nós queremos a salvação só para nós, mas nós não queremos a salvação para o nosso próximo. E se nós não pregarmos a salvação para o nosso próximo, nós não estamos amando o nosso próximo. E nós temos que ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Às vezes não dá tempo, igual eu falei no começo, às vezes não dá tempo de você batizar, mas às vezes assim você vai ser salvo. Aquele ladrão da cruz, ele não teve tempo de batizar, ele não tinha obras, mas mesmo assim Jesus o salvou. Efésios capítulo 2, versículo 9, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquele ladrão não tinha obras e ele foi salvo. Às vezes uma pessoa que ficou no mundo todo, ficou a vida no mundo, a vida fazendo a vontade da carne, a vida toda no mundo fazendo a vontade da carne. E no último momento da vida dele, ele arrepende, Jesus salva. Só que ele não vai ter obras, mas ele vai ser salvo. Todavia o tal será salvo. E nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o reino de Deus, pregar o arrependimento. Pregar que Jesus está voltando, pregar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pregar o Evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo.
interpretar essas palavras e curar os enfermos em nome do Senhor Jesus.